Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos juntos para meditarmos nesse livro tremendo que é o livro do profeta Daniel, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Hoje entramos no segundo dia de exposição e estarei expondo do capítulo 5 até o capítulo 8. Então, sem mais delongas, vamos ao texto. No capítulo 5 de Daniel, os eventos aqui narrados aconteceram em 539 a.C., mais de 20 anos depois da morte do rei Nabucodonosor, cujo capítulo 4 narra a história de sua humilhação, como nós vimos ontem. Daniel não descreve a ordem de sucessão, mas nessas mais de 2 décadas entre Nabucodonosor e Belsazar, a história nos informa que reinaram Evil-Merodach, citado lá no segundo livro de Reis, capítulo 25, versos de 27 a 30, que depois foi sucedido por Neriglissar, cunhado desse Evil-Merodach. Depois dele, seu filho Labash-Marduk, e finalmente foi sucedido por Nabonido, cujo filho Belsazar foi corregente, ele que é o protagonista do capítulo 5. Vale a pena enfatizar aqui que nenhum outro rei babilônico chegou ao status e poder de Nabucodonosor, e depois de sua morte, o Império Babilônico começou a declinar, e teve sua queda durante o reinado de Belsazar. Na verdade, na mesma noite em que Daniel interpretou a escrita na parede. Então o grande reino babilônico fundado por Nabucodonosor caiu para uma coalizão dos medos e persas, cumprindo assim a visão da estátua no capítulo 2, onde o peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. No capítulo 5, dos versos 1 a 4, Nabucodonosor é chamado de predecessor de Belsazar, que algumas traduções traduzem como pai, porque no mundo antigo costumava-se usar esse termo para se referir aos ancestrais de um homem. Na verdade, Belsazar era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido com a viúva de Neriglissar, Nitocris, filha de Nabucodonosor. Mas em qualquer caso, ele era um herdeiro indigno do trono. Mesmo enquanto as tropas persas estavam sitiando a Babilônia, Belsazar deu um grande banquete, e no processo ele pegou os utensílios de ouro e prata que haviam sido trazidos para a Babilônia do templo em Jerusalém e os deu aos convidados de sua festa. Os convidados beberam neles e louvaram seus deuses. Nos versos 5 a 9 do capítulo 5, sabendo que Belsazar sabia da humilhação de Nabucodonosor nas mãos do Senhor, como vimos no capítulo 4, ele certamente não aprendeu nada com isso. Em vez disso, ele mostrou seu desprezo pelos vasos sagrados de Deus, tratando-os como canecas de bar, em bebedeiras e orgias idólatras. Da perspectiva de Deus, esse movimento foi a gota d'água, tanto para o rei tolo quanto para seu império. O Senhor começou a escrever sobre a condenação de Belsazar na parede do palácio, e o rei literalmente perdeu o controle de suas entranhas por tanto medo. Como Nabucodonosor antes dele, porém, o rei prometeu recompensa para quem pudesse interpretar a inscrição. Essa pessoa seria vestido de púrpura e colocaria uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino seria o terceiro governante. Mas por que terceiro? Porque o primeiro era Nabonido, o rei. O segundo era o corregente, o Belsazar. E o terceiro seria, então, quem conseguisse interpretar a inscrição.
Como seus sábios não puderam fazê-lo, o terceiro no reino então seria o profeta Daniel. Dos versos 10 a 16 do capítulo 5, a essa altura a rainha havia saído de seus aposentos para acalmar o rei. Ela sabia o que fazer porque se lembrava do serviço passado de Daniel a Nabucodonosor. Então, Daniel foi convocado e oferecido a ele a recompensa generosa. Dos versos 17 a 21 do capítulo 5, Daniel sabia que Beltsazar era um rei perverso e que Deus havia entregue para ser julgado. Daniel não queria parte de suas recompensas. No entanto, ele tinha uma mensagem de julgamento para entregar, precedida por um curso de atualização sobre a vida de Nabucodonosor. Ele contou como Deus deu a Nabucodonosor soberania, grandeza, glória e majestade. Mas quando Nabucodonosor ficou cheio de orgulho, Deus o humilhou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo é o governante dos reinos humanos. Nos versos 22 a 24 do capítulo 5, o problema era, de acordo com Daniel, que Beltsazar sabia de tudo isso, mas não havia humilhado seu coração. Em vez de louvar a Deus que lhe deu fôlego e controlou sua vida, Beltsazar se exaltou contra o Senhor e louvou ídolos sem vida. Então, em vez de se arrepender das mesmas coisas que colocaram seu antecessor em apuros, Beltsazar simplesmente sacudiu o punho na face de Deus. Dos versos 25 a 31 do capítulo 5, depois de revisar os crimes do rei contra Deus, Daniel interpretou a escrita na parede. As palavras significavam que o reinado de Beltsazar havia chegado ao fim. Pesado foste na balança e achado em falta, e seu reino havia sido dado aos medos e persas. Beltsazar recompensou e honrou Daniel como havia prometido. Mas logo aprendemos que honrar um servo do Deus Altíssimo foi o último ato oficial desse rei. O cumprimento das palavras não tardou a chegar. Naquela mesma noite, Beltsazar foi morto e Dario, o Medo, recebeu o reino. No capítulo 6, dos versos 1 a 3, nós entramos nesse capítulo com o Império Babilônico não existindo mais. Agora está reinando o Império Medo-Persa. E Daniel está com mais de 80 anos e continuava sendo um líder piedoso e capaz, porque sua primeira lealdade era para com seu Senhor. Ele não estava servindo primariamente a governantes humanos, mas sim servindo a Deus. O rei Dario teve sabedoria e bom senso de fazer de Daniel um dos 3 principais administradores. E Daniel provou ser tão excepcional que o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino. No entanto, nem Daniel nem o rei perceberam o que estava por vir para este homem fiel do reino. E aqui vamos abrir um parênteses. Alguns estudiosos acreditam que Deus sempre manteve Daniel na liderança, próximo dos reis, para ser um facilitador quando fosse o tempo do retorno dos judeus para a sua terra. Dos versos 4 a 5 do capítulo 6, a fidelidade de Daniel despertou inveja contra ele entre os outros funcionários do governo. Eles o odiavam, não porque ele fosse mau, mas porque ele era muito bom, era excelente. Os oficiais tentaram encontrar uma acusação contra Daniel, mas ele havia servido no governo babilônico por quase 40 anos. E a essa altura, seu registro ético era impecável.
Então qual era o plano B? Eles tentaram encontrar algo contra ele a respeito da lei de seu Deus. E encontraram. Daniel não podia orar ou adorar outro Deus que não Yahvé. Dos versos 6 a 9 do capítulo 6, é interessante que a vida de Daniel tenha sido um testemunho tão consistente de sua fé em Deus, que esses oficiais aparentemente sabiam sobre sua rotina de oração. Podemos supor isso por causa da sugestão que fizeram a Dario. Foi um esquema brilhante que atraiu o ego do rei. Eles disseram essencialmente: Vossa Majestade, achamos que seria uma ótima ideia você se declarar Deus por um mês, tendo todas as petições direcionadas a você. E quando Dario assinou o edito escrito, tornou-se uma lei irrevogável. No verso 10, Daniel não decepcionou seus inimigos. Eles sabiam que ele seria fiel ao seu Deus e ele foi. Observe que Daniel não deu muita importância à sua oposição ao decreto injusto ou ostentou suas orações. Ele simplesmente foi para casa e orou como fazia rotineiramente, com as janelas abertas para Jerusalém. Nenhum mandamento terreno poderia impedi-lo de cumprir seus deveres celestiais. Sua atitude foi a mesma dos apóstolos muitos anos depois. É preciso antes obedecer a Deus do que aos homens, como diz lá no livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Daniel era inabalável em sua fé. Nos versos 11 ao 18 do capítulo 6, os acusadores de Daniel podem ter sido os conspiradores covardes, mas eles tinham a poderosa lei dos medos e dos persas por trás deles. Eles informaram o rei sobre Daniel, e o rei imediatamente percebeu que havia sido usado. Embora ele tenha feito todos os esforços para libertar Daniel, ele não conseguiu quebrar a sua própria lei. Ele foi enganado para executar seu melhor administrador. Preso por suas palavras, Dario mandou jogar Daniel na cova dos leões. Então ele passou uma noite sem dormir em jejum. Como Nabucodonosor, Dario até prestou homenagem ao verdadeiro Deus e declarou ao prisioneiro que seu Deus, a quem você continuamente serve, o salve. Um rei pagão que nunca havia adorado o Senhor antes, estava de repente lhe dando glória na esperança de que ele libertaria seu servo. Dos versos 19 a 22 do capítulo 6, na manhã seguinte, ninguém estava mais feliz com a sobrevivência de Daniel do que o rei Dario. No milagre, ele percebeu claramente que o Deus de Daniel era totalmente diferente dos deuses de madeira e de pedra. O Deus de Daniel não deveria ser confundido. Daniel respondeu-lhe que o anjo de Deus havia fechado a boca dos leões porque ele era inocente. Então Daniel lembrou ao rei: foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Essencialmente dizendo: Vossa Majestade, a única coisa pela qual eu era culpado era ser fiel ao meu Deus. Dos versos 23 a 28 do capítulo 6, Dario ficou profundamente aliviado por ter Daniel fora da cova e desabou seu descontentamento contra aqueles homens que maliciosamente acusaram Daniel. Seu julgamento horrível era típico da vingança tomada pelos reis do mundo antigo. O decreto de Dario, honrando o verdadeiro Deus, é uma joia teológica que parece ter sido escrita por um dos salmistas.
Mais uma vez, como Nabucodonosor, esse governante gentio deu glória ao Deus vivo, que resgata e liberta, e cujo reino nunca será destruído. O povo judeu pode ter estado no exílio, mas Deus não os abandonou. Além disso, ele estava determinado a receber elogio de seus captores. Assim, Daniel continuou a prosperar sobre os governantes gentios. Um lembrete para os leitores judeus de seu livro para serem fiéis a Deus enquanto Israel estava sob domínio gentio. No capítulo 7, dos versos 1 a 3, é importante notar que os eventos em Daniel nem sempre são apresentados em ordem cronológica. Disse que essa visão em particular ocorreu no primeiro ano do rei Belsazar, como aí no verso 1 é narrado, que foi destronado, como nós acabamos de ver, no final do capítulo 5. Mais tarde, no capítulo 9, retornaremos ao período de Dario. Na primeira metade do livro, Daniel interpretou as visões de outros. Na segunda metade, as próprias visões de Daniel precisavam ser interpretadas. Anos depois de abordar o sonho do rei Nabucodonosor sobre as 4 grandes potências mundiais, lá no capítulo 2, Daniel teve uma visão relacionada a esses mesmos 4 reinos. É fascinante ver a diferença de perspectiva entre o sonho de um rei pagão e a visão dada ao servo de Deus. Embora a sequência dos reinos e sua eventual destruição sejam a mesma, há uma diferença extraordinária na forma como eles são apresentados. No sonho de Nabucodonosor, esses poderes foram representados por uma estátua gloriosa e inspiradora. Mas no sonho de Daniel, esses reinos gentios eram enormes animais vindos do mar, empenhados em dominar. Dos versos 4 a 5 do capítulo 7, a primeira besta representa a Babilônia, retratada como um leão com asas de águia. Mas as asas foram arrancadas desta besta. E o que talvez seja uma referência a Deus reduzindo Nabucodonosor à loucura, até que ele aprendeu a humildemente dar glória a Deus. A segunda besta representa o Império Medo-Persa, retratado como um urso que foi instruído a se empanturrar de carne. Por que o urso foi levantado de um lado? Provavelmente porque os persas derrotaram os medos e os absorveram no império. Combinadas, suas forças foram capazes de derrotar a Babilônia. As 3 costelas na boca do urso, do verso 5, simbolizam os 3 grandes inimigos que a Pérsia derrotou em sua conquista: o Egito, a Assíria e a Babilônia. Todos eles foram engolidos pelo Império Medo-Persa, que governou por aproximadamente 200 anos. No verso 6, o Império Grego estabelecido por Alexandre, o Grande, é representado pelo terceiro animal, um leopardo. Leopardos são incrivelmente rápidos, mas este tinha 4 asas, indicando que poderia se mover ainda com mais velocidade. Os gregos, sob Alexandre, derrotaram os medo-persas em questão de alguns meses, em 333 a.C., e Alexandre conquistou o mundo quando tinha apenas 30 anos. As 4 cabeças que Daniel viu referem-se aos 4 reinos em que o domínio de Alexandre foi dividido após sua morte, com 33 anos de idade. Dos versos 7 a 8 do capítulo 7, a 4ª besta da visão de Daniel corresponde ao Império Romano. Deus deu a Daniel um quadro muito mais completo do que o recebido nos dias de Nabucodonosor, porque descobrimos que o Império Romano aparecerá na história novamente,
exceto em uma forma diferente, durante a grande tribulação. Esta besta era assustadora e terrível, e dela saíram 10 chifres, isto é, 10 reis ou reinos. Daniel notou que um chifre pequeno apareceu entre eles, obviamente de grande importância. A chave para identificar essa figura é que ela tem olhos de um humano e uma boca que falava com arrogância, como diz o verso 8. Esta figura é o anticristo, chamado de uma besta, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do verso 1. Ele é o governante mundial final, cujo reinado de terror durante a tribulação completará os tempos dos gentios, quando Israel for pisado pelas nações. Dos versos 9 a 14 do capítulo 7, 2 outras pessoas aparecem aqui no capítulo 7, colocando todo o resto em perspectiva eterna. Há esperança para o povo de Deus em todas as épocas, porque o ancião de dias e o Filho do homem, ou seja, Deus Pai e Deus Filho, têm tudo sob controle. Até que esses dois tenham agido, a história não acabou. Deus é chamado de o ancião de dias, aqui porque ele é o Deus eterno. Como o caos ocorre na terra, ele está sentado em seu trono. Daniel viu uma cena da grande tribulação, particularmente os últimos 3 anos e meio, quando o anticristo quebrará sua aliança com Israel e exigirá que o mundo o adore sob pena de morte. O caos da tribulação terminará quando Jesus Cristo retornar em glória com seus santos, derrotar o anticristo e seus exércitos e entregar todos os seus inimigos ao fogo ardente. Que Daniel viu como filho do homem vir com as nuvens do céu é certamente uma referência a Deus Filho, porque Jesus aplicou esta passagem a si mesmo durante seu ministério. Podemos observar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 64. Também Marcos cita isso lá no capítulo 14, verso 62. E Lucas também, lá no capítulo 21, verso 27. Daniel o viu aproximar-se do ancião de dias, que apresentou ao filho um domínio eterno. Esta é uma imagem profética de Deus Pai entregando os reinos deste mundo para o Senhor Jesus Cristo governar em cumprimento do mandato de domínio dado ao homem. Dos versos 15 ao 28 do capítulo 7, as visões eram tão avassaladoras e perturbadoras que Daniel não conseguia interpretá-las. Por isso, pediu a um dos presentes, provavelmente um anjo, que lhe desse a interpretação. Os 4 animais eram de fato os 4 reis ou reinos, que Nabucodonosor tinha visto em seu sonho. Mas Daniel ficou especialmente angustiado com o 4º animal, que era diferente de todos os outros e extremamente aterrorizante. Ele estava certo em perguntar por que o Império Romano não desapareceu na história como os outros 3 reinos. O anjo revelou a Daniel que surgiria uma forma futura do Império Romano, caracterizada por 10 chifres, 10 reis, que ressurgirá deste reino. Nesse momento, o outro chifre, o anticristo, se levantará, fará guerra e subjugará 3 reis em sua marcha ao poder. Uma vez que ele tenha conquistado o poder mundial, ele blasfemará contra o Altíssimo e oprimirá os santos por seus 3 anos e meio, tempos e meio tempo, como diz o verso 25 aqui do capítulo 7. No entanto,
Cristo retornará em triunfo, esmagará o anticristo e seus exércitos e receberá seu reino eterno. Apesar das provações que virão, Deus reina sobre sua criação e acabará com a rebelião de uma vez por todas. Diariamente podemos nos alegrar, porque sabemos como a história termina. No capítulo 8, dos versos 1 a 8, a visão profética de Daniel, aqui no capítulo 8, é incrivelmente precisa em seu cumprimento histórico. Essa é uma das razões pelas quais os críticos bíblicos, que descartam a possibilidade de profecia preditiva, insistem que isso deve ter sido escrito no século II a.C. e não no século VI. Para os crentes, esta é mais uma evidência da inspiração e da inerrância da palavra de Deus. Daniel teve outra visão durante o reinado do rei Belsazar. Nesse sonho, ele viu um carneiro com 2 chifres na cidade fortaleza de Suzã, que ficava na parte oriental do Império Medo-Persa. O carneiro estava avançando para o oeste, norte, sul, e nenhum outro poder foi capaz de detê-lo. Mas então um bode apareceu, vindo do oeste, sem tocar o chão, um detalhe que simboliza a velocidade relâmpago do movimento e da conquista. Esse bode tinha grande poder, um chifre notável. Enquanto Daniel observava, o bode esmagou o carneiro no chão e se tornou a nova potência mundial. Essa é outra imagem do Império Grego sob Alexandre o Grande, o terceiro rei ou reino das visões anteriores do livro. Mas no auge de seu poder, o grande chifre do bode foi quebrado e dele saíram 4 outros chifres. De fato, quando Alexandre morreu, seu reino foi dividido entre outros 4 homens, seus 4 grandes generais, a saber, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. As 4 grandes divisões foram Síria, Egito, Macedônia e Ásia Menor. Dos versos 9 a 11 do capítulo 8, a atenção de Daniel foi direcionada para um chifre pequeno. Ele emergiu dos 4, tornou-se grande e voltou sua fúria contra Israel. Até mesmo tentando se tornar tão grande quanto o príncipe do exército celestial, o próprio Deus. Essa figura soa como o chifre pequeno do capítulo 7, versos 8. Mas, dados os detalhes aqui e os posteriores que nós veremos aqui no livro de Daniel, esse chifre pequeno é o 8º rei da dinastia Seleucida. Ele é conhecido pelo nome de Antíoco Epifânio, que depois de seus atos selvagens e perversos, foi chamado de Epifânio, o Louco. Dos versos 12 a 14 do capítulo 8, Antíoco Epifânio invadiu Israel com o propósito de helenizar os judeus, proibindo a guarda dos sábados, as festas sagradas anuais, a circuncisão de seus filhos, forçando-os a comerem carne de porco, tentando forçá-los a aceitar as roupas, costumes e religião gregos. Ele cessou os sacrifícios de 168 a 165 a.C., 2.300 noites e manhãs, ou seja, 1.150 dias. Ele também massacrou 100.000 judeus e, no ápice da sua maldade, ele profanou o templo em Jerusalém, erguendo uma estátua do deus grego Zeus, sacrificando um porco no altar, no dia 16 de dezembro de 165 a.C. Eventualmente, um bando de judeus liderados por Judas Macabeus derrotou as forças seleucidas e purificou o templo, conforme descrito no livro judaico de 1 Macabeus.
A rededicação do templo ainda é celebrada pelos judeus hoje, durante o festival judaico de Hanukkah, que significa dedicação. Antíoco aparece aqui não apenas porque ele era uma figura proeminente no futuro profético de Israel, mas porque ele também era uma imagem espelhada do chifre pequeno, ainda futuro de Daniel 7, o Anticristo. Dos versos 15 a 17 do capítulo 8, Daniel tinha um intérprete poderoso para ajudá-lo a entender o significado de sua visão, um anjo chamado Gabriel. Esta é a primeira vez nas Escrituras que um anjo é mencionado pelo nome. Gabriel aparece novamente no Evangelho de Lucas, onde anuncia ao sacerdote Zacarias a vinda de João Batista e a Maria a vinda de Jesus Cristo, lá no capítulo 1, verso 19 e 26. Gabriel foi instruído a explicar a visão a Daniel, que ficou aterrorizado. De fato, os humanos nas Escrituras são frequentemente cheios de admiração e medo, quando conscientemente na presença de anjos. A chave para a interpretação da visão é que era para a conclusão do tempo da ira, porque se refere ao tempo designado do fim. Assim, este é o período de tempo que começa com a entrada do tempo dos gentios e termina com a segunda vinda de Cristo. O carneiro de 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia, enquanto o bode desgrenhado representa o rei da Grécia, Alexandre o Grande. Deles são o 2º e 3º impérios revelados no livro de Daniel. Os 4 chifres representam os 4 líderes, incluindo Antíoco Epifânio, que dividiu o reino de Alexandre. O reinado demoníaco de Antíoco é profetizado novamente nos versos 23 a 26 e mais uma vez reflete a vinda do Anticristo. E assim nós concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de meditar com os irmãos no capítulo 6, nos versos 3 e 4, que dizem: Então o mesmo Daniel sobrepujava a esses presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Quando leio esses versos, lembro-me da descrição que Deus deu a respeito de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quando penso nessa excelência alcançada por esses homens, considero se hoje encontraríamos servos de Deus como eles e sinceramente fico preocupado. Vivemos num tempo em que, infelizmente, os chamados homens de Deus têm um preço, desconsiderando completamente o alto preço que Jesus pagou na cruz por cada um deles. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.